Olá, o Saúde Ativa está no ar trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E o nosso bate-papo de hoje será com o cirurgião vascular Dr. Felipe Menezes e vamos falar sobre um problema que eu tenho certeza que te incomoda muito, que são as varizes. Também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo ao Saúde Ativa. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. E sempre bom falar sobre um assunto que com certeza incomoda muitas pessoas, que são as varizes. E a gente fala tanto em varizes, doutor, mas explica para quem nos assiste o que são as varizes. Perfeito. Então, as varizes são veias que aumentaram de tamanho, consequentemente essas veias acabam adoecendo e pode gerar uma série de sintomas. Além dos sintomas estéticos, que são bem comuns, existem também sintomas como, por exemplo, dor, queimação, cansaço, cãibra. É um problema que afeta muita gente, tem uma estimativa em torno de 40%, 50%, principalmente no sexo feminino. E essas varizes elas costumam aumentar de tamanho com o passar do tempo. Elas costumam piorar. É uma doença que não tem cura, mas que tem controle. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre, conscientizar a população. Sim. Muita gente com certeza precisa. Existe mais de um tipo de varizes, doutor? É a mesma para todas as pessoas? Existem tipos diferenciados? Eu diria que não é que existem mais de um tipo, existem fases diferentes de um mesmo problema. Existe uma classificação que é a mais comum, que é a CEAP, que aí vai do grau 1 até o grau 6. O grau 1 e 2 geralmente é mais aquelas varizes mais fininhas, um pouquinho, às vezes um pouquinho dilatadas, que já começa a dar algum sintoma. O grau 3 e o grau 4 já é quando começa a ter alguma complicação, inchaço e mancha. E o 5 e o 6 quando começa a ter ferida, que aí é quando a gente realmente assim, se preocupa bem mais pelo fato de ser um problema muito mais sério, muito mais grave. Tem estimativas aí que até 2, 3% da população pode ter uma úlcera venosa. Ou seja, se a gente for considerar aí uma porcentagem dessa num país tão grande como o nosso, é muita gente. Doutor, eu já ouvi falar várias coisas e aí o senhor vai até desmistificar ou não. Tem pessoas que dizem, eu tenho varizes porque eu carreguei muito peso a vida inteira. Eu tenho varizes porque eu subi muitas escadas. Há alguma relação a esses movimentos? Seria um fato específico causador das varizes e ela é hereditária? Existe uma série de fatores de risco comprovados e ao mesmo tempo também existem alguns mitos, né? Por exemplo, os fatores mais importantes são hereditariedade, é um problema genético, é muito comum a gente ver na população mãe, filha, avó, todas elas com o mesmo problema. Existem fatores hormonais, principalmente hormônios femininos, estrógeno, progesterona, são hormônios que aumentam as veias, ou seja, vai dilatar, consequentemente a veia vai se tornar mais aparente, vai também prejudicar o sintoma. Uma coisa que chama muita atenção, múltiplas gravidez, pacientes multíparas, né? Pacientes que já tiveram dois ou três filhos ou mais, assim. Sim. E aí isso também prejudica. E o estilo de vida. Sedentarismo, obesidade, isso também é bem importante, assim. O fato de ficar muito tempo em pé, com certeza piora, porque tem a ação da gravidade, existe uma força contrária, sim, e aí essa força vai causar também aumento do sintoma. Já subir escadas é um mito, não existe nada que comprove. Pelo contrário, geralmente a gente estimula a fazer atividade física porque vai melhorar a musculatura, vai melhorar o retorno do sangue. Nós, cirurgiões vasculares, costumamos dizer que a panturrilha ela é como se fosse uma segunda bomba do organismo. O coração está batendo e está empurrando esse sangue para fora, né, para todos os órgãos, e a panturrilha vai contrair e vai ajudar o sangue a voltar para o coração. Ou seja, sim, quanto mais tiver musculatura vigorosa, funcional, melhor do ponto de vista circulatório. Doutor, num caso, por exemplo, de alguém que já tem um histórico familiar de, né, avó, mãe, enfim, com varizes, eu posso fazer alguma coisa que já, para eu não ter as varizes, eu teria alguma coisa a mais que eu faria no meu dia a dia, algum medicamento para evitar que eu tenha o mesmo problema? Perfeito. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante por vários aspectos. Como existem fatores de risco, que são fatores de risco que a gente não consegue mudar,
por exemplo, genética, né? Eu brinco com o paciente que assim, para eu mudar a genética, eu teria que mudar o DNA. A gente não consegue fazer isso ainda. Outra coisa, hormônio feminino. Você não tem como silenciar essa cadeia hormonal feminina. Tem coisas que não dá muito para alterar. Mas o que a gente costuma falar é que assim, um estilo de vida saudável, prática regular de atividade física, manter o peso adequado, evitar cigarro. O cigarro prejudica muito, não só essa parte de circulação, mas todo o organismo vai prejudicar. Enfim, o ideal é que o paciente tenha um estilo de vida adequado. Tem alguns hábitos que são interessantes, evitar longos períodos sentados, evitar longos períodos em pé. O que são longos períodos? Acima de 2, 3 horas. Às vezes, pacientes que ficam o dia inteiro trabalhando sentado, eu indico que a cada 2, 3 horas tenta levantar um pouco, às vezes usar uma meia elástica. Existem outros hábitos também interessantes, ao final do dia colocar a perna para cima, às vezes 2 travesseiros, pode elevar essas pernas, né? Vai ajudar no retorno do sangue. O uso do salto alto é uma coisa muito comum nas mulheres, mas o salto alto dificulta um pouco essa contração da musculatura da perna. Sim. O ideal é que tente maneirar um pouco, às vezes não usar um salto tão alto, usar um salto médio, né? Sandália rasteira também não é bom. Gente, o ideal, meio do caminho, o ideal é que seja meio do caminho mesmo. É o que tenta preservar melhor a flexão do pé, né, na hora do ato de caminhar. Mas, de uma forma geral, seria mais ou menos isso. E ao sinal de algum sintoma, até do ponto de vista estético, se a gente for pensar que as varizes é progressivo, piora, o ideal é que procure tratar desde precoce até para a gente ter resultados melhores. Mas, sem dúvidas, assim, existem várias formas de a gente conseguir prevenir, né? Principalmente quem tem uma história genética mais importante. Aí, falando sobre o tratamento, o doutor me veio aqui, nem estava no script, mas a questão que o senhor falou da meia. Né? Eu conheço pessoas que as pernas aparentemente não há varizes, estão lisas, mas elas fazem uso, muitas vezes até sem prescrição médica, aquela meiazinha que acho que é o que o senhor está falando, né? Que aperta e eles utilizam para dormir a noite toda. Isso é válido, não é legal fazer, o importante realmente é buscar um médico antes para que seja orientada. Veja, quando a gente pensa em varizes, automaticamente uma das melhores coisas é a meia. A meia, ela vai comprimir o retorno do sangue, né? Vai ajudar esse sangue a subir, consequentemente diminui vários sintomas. Diminui inchaço, diminui dor, cansaço, queimação. Agora, a meia não é para todo mundo. Por exemplo, se o paciente tem uma obstrução na perna e o sangue está dificultando, se eu apertar, eu vou piorar ainda mais. Ou seja, pacientes idosos, diabéticos, pacientes que fumam, nem todos eles podem usar. Agora, a maioria da população, como a gente, que trabalha às vezes longas jornadas, fica muito tempo na mesma posição, que está muito associado a esses sintomas, a meia vai ser um aliado fundamental. É só a meia que ajuda? Não. Tem outras várias coisas. Tem alguns medicamentos, alguns cremes, alguns comprimidos, existem mais de uma classe de medicamentos. Existem algumas ferramentas do ponto de vista de drenagem, fisioterapia, enfim, alguns exercícios que vão ajudar também a melhorar esse retorno do sangue. Tem uma coisa super interessante, que até isso é um pouco mais recente, que tem se falado bastante, que é o paciente que tem uma respiração boa, que a caixa torácica funciona adequadamente, existe uma variação de pressão. E aí ajuda no retorno do sangue, ou seja, pacientes às vezes que têm distúrbios respiratórios, bronquite, asma, que não respiram direito, que são muito obesos, pacientes tabagistas, às vezes não têm, a gente chama de variação na pressão intratorácica, no caso. Esses pacientes, eles perdem esse controle e aí também dificulta muito o retorno do sangue. Ou seja, às vezes um hábito de respirar melhor pode te ajudar na circulação. É uma coisa que, assim, para a população leiga, às vezes é um pouco difícil de entender, mas ajuda. E eu costumo dizer, lógico que assim, cada médico vai ter seu ponto de vista,
mas o ideal é tratar precoce. Às vezes o paciente está vendo aquela veia gigante na perna, não sente nada e ele acha que não vai afetar nunca. Só que o mal das pessoas, às vezes, é considerar que as complicações só acontecem no vizinho, no amigo, no parente, e não acontece na gente. E na nossa prática, o que a gente mais vê é isso. Sim. Pacientes, às vezes, com longos anos de diagnóstico, sem realizar o tratamento adequadamente, que vai evoluir para uma complicação. Verdade. E aí, assim, é uma coisa que eu falo muito. O Brasil, a medicina no Brasil, ela é muito voltada para a doença, quando, na verdade, deveria ser voltada para a saúde, para a promoção de saúde. Às vezes, a gente só procura o médico depois da complicação. Quando, na verdade, o certo seria, talvez, ali, hoje em dia, o conhecimento evoluiu bastante, essa parte genética, hoje em dia a gente já sabe que tem predisposição, seria muito mais indicado tratar antes de adoecer. Claro. E aí no Brasil, assim, tanto o sistema público, o sistema particular também, tem muito foco na doença, quando na verdade o mais interessante é o foco na saúde. Verdade, doutor, eu sempre reforço muito. A gente fala, recentemente teve, né, várias datas comemorativas, vamos dizer assim, dos meses, câncer de próstata, câncer de mama e tal. E os médicos falam muito sobre a questão da prevenção, né, da visita regular ao médico e desse cuidado. Por isso que eu falei propositalmente com o senhor de buscar ajuda médica. Claro, o senhor está dizendo, olha, em muitos casos, sim, você pode fazer uso da meia, mas não seria melhor marcar uma consulta, né, com um especialista que vai que realmente, naquele momento, a meia, ou seja lá o que for, a gente só deu um exemplo aqui, as pessoas estão se automedicando demais, né, doutor? As pessoas veem, não, eu tenho uma veiazinha assim, a minha vizinha também. O médico dela passou tal medicamento e fazendo uso disso, disse, eu vou fazer igual porque eu vou ser tratado. Mas cada corpo tem uma reação, né? Em cada corpo está acontecendo algo diferente. Então, eu sempre faço questão de reforçar com todos que estão aqui de que vocês enfatizem, busquem um médico, né? Um médico especialista na área, ou se ele não souber ser orientado, um clínico que vai direcionar ele, mas também não faça uso de medicamentos sem autorização do médico. Sim, a automedicação, assim, é um erro bem comum e o problema, às vezes, são múltiplos erros em um só. Não só a dose errada, o tempo de duração do tratamento errado, às vezes um medicamento errado. Eu acabo pegando muito paciente grave que às vezes a gente vê isso claramente. Às vezes, volto a repetir, às vezes o vizinho teve um problema, aí indicou para ele, às vezes indica com boas intenções, porém, às vezes são doenças diferentes, às vezes pode até piorar. Por exemplo, o uso do antibiótico, né? É um problema sério, porque acaba que hoje em dia a gente tem muita infecção bacteriana que tem resistência a antibiótico e é graças a isso. Às vezes o antibiótico passado errado, por um tempo errado, forma errada, enfim. O paciente às vezes não entende direito a receita e usa como bem entende. Saindo um pouquinho do mundo de varizes e indo um pouco para o mundo de diabetes, colesterol, pressão. Hoje em dia o que eu mais vejo é paciente às vezes que acordou bem na segunda, toma um remédio. Não acordou bem, não vou tomar remédio. E aí o diabetes vai saindo do controle, a pressão vai saindo, infelizmente acaba evoluindo. Às vezes uma informação simples do tipo, olha, você tem esse problema, você vai tomar o resto da vida. O paciente não sabe isso. Não sabe, verdade. Ele toma só quando ele quer. Quando ele acha que é necessário. E necessário. aí, quando ele chega no médico, tá tudo descontrolado, tudo descompensado. Verdade. E às vezes evoluindo com complicações. Com certeza. A gente fala muito, quando a gente fala em varizes, doutor, a gente associa muito a mulheres. Mas os homens também têm varizes, né? Olha, tem, Dai. E homem é um caso à parte, né? O mundo do homem relacionado a varizes é algo bem diferente do habitual. Porque o homem tem um detalhe que é a questão dos pelos. Os pelos acabam escondendo. E homem já não tem tanto aquela vaidade da mulher. E aí não tá à mostra, às vezes não sente nada, às vezes está com 1000 outras coisas na cabeça programadas, né? E acaba que é do homem, é natural do homem ele procrastinar. Sim. E aí ele vai empurrando com o tempo e
como eu falei no início da entrevista, é uma doença que piora e às vezes ele só vai realmente buscar ajuda depois da complicação. Verdade. O homem, ele costuma ter menos, não é tão frequente, mas quando tem, costuma ser mais grave. É mesmo. Aí, já a mulher não se sabe ao certo se é só a questão dos hormônios, não se sabe ao certo se é estilo de vida, mas assim, o que a gente sabe é que assim, como tá um pouquinho disfarçado, faz sentido, né? Sim. Porque não incomoda ele, às vezes é uma coisa que ele pensa, não sinto nada, vou levar em frente. Mas o problema é que assim, não existe associação entre tamanho de varizes e dor. Tem paciente que tem aquelas fininhas e tem muito sintoma. Tem pacientes que tem aquela veia que quase, a gente brinca que parece uma serpente descendo na perna. Sim. E o paciente não sente nada. É verdade. Só que eu me preocupo muito mais com essa veia grossa, que às vezes lá na frente pode dar um inchaço, uma trombose, ela pode sangrar, ela pode manchar a perna, do que, lógico que assim, as varizes finas são importantes. Agora, o que a gente mais se preocupa mesmo, pensando do ponto de vista funcional, é uma sequela, é uma trombose, é uma perna constantemente inchada, que é uma coisa que assim acaba acontecendo, principalmente em quem tem longos anos de diagnóstico e não fez o tratamento, não seguiu nenhuma orientação médica. Doutor, há vasinhos que as pessoas dizem, eu tenho um vasinho e varizes. Eu quero esclarecer essa dúvida com o senhor, mas a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem aí. Estamos de volta com o Saúde Ativa, agora no segundo bloco. O nosso bate-papo hoje é com o cirurgião vascular, Dr. Felipe Menezes. Estamos falando sobre varizes. Mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e vocês podem assistir a reprise completa deste programa e também de outros programas. A cada semana a gente traz um especialista aqui em uma área e bate um papo e tira muitas dúvidas para vocês. Então fiquem conosco agora no segundo bloco. Doutor, eu estava falando a dúvida nossa do primeiro bloco, que é varizes, vasinhos. Às vezes as pessoas dizem, eu só tenho vasinho. Qual é a diferença? A gente consegue identificar a olho nu a diferença, doutor? É uma ótima pergunta. O vasinho é aquele vaso bem fininho, geralmente ele é mais vermelhinho ou arroxeado. A gente chama ele como se fosse uma aranhazinha vascular. Às vezes o local mais comum é na perna, pode ter em outros locais, mas classicamente o vasinho seria isso. Só que o problema do vasinho, não somente estético, é que muitas vezes ele é a ponta do iceberg, ele é o primeiro sinal da doença. E mais de 80% tem alguma varizes por debaixo dele, que é a varizes nutridora ou reticular, enfim, tem vários nomes do mesmo problema. O ideal é que seja avaliado corretamente, porque muda totalmente o tratamento. E é até uma campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, a campanha que não é apenas um vasinho, para orientar o quê? Que aquilo ali que pode parecer algo bobo, na verdade se trata de um problema de saúde que muda totalmente quando é avaliado pelo profissional. É fundamental fazer um ultrassom, que é ou duplex scan, ou eco duplo venoso, enfim, tem vários nomes do mesmo exame, mas é fundamental avaliar, porque muitas vezes vai encontrar alguma veia mais profunda que no exame clínico a gente não consegue perceber. E também tem o aparelho da fleboscopia, que é uma luzinha vermelhinha que a gente coloca, faz uma transiluminação na pele e também acha a causa. Por que é importante isso? Porque tratar varizes é difícil. Quem trata varizes sabe do que eu estou falando. Muitas vezes existem mais de uma opção de tratamento, às vezes a melhor opção para, no caso você, por exemplo, pode ser diferente para uma pessoa próxima a você. Existem vários estágios da mesma doença. É importante a gente entender que às vezes a pele vai determinar o melhor tipo de tratamento. Antigamente só tinha praticamente aplicação, cirurgia. Hoje em dia a gente tem 10 técnicas, 15 técnicas. E é interessante que o profissional conheça todas elas, porque, mais uma vez, eu repito que, assim, às vezes o tratamento muda totalmente de um indivíduo para o outro. Sim. É muito comum a gente receber no consultório, doutor, eu quero fazer uma aplicação. Mas, às vezes, a pessoa não sabe nem direito qual é o grau de acometimento, Sim. qual é o grau de sintoma,
que é algo sério, se feito incorretamente, pode às vezes deixar uma cicatriz, pode deixar uma mancha. É fundamental alinhar com o médico. E assim, como é um problema muito comum, não é incomum, não é raro a gente encontrar pacientes frustradas com o resultado. Porque às vezes não conversou direito, não foi bem avaliado corretamente. Hoje a gente vê um alto índice de recidiva, principalmente por falha no planejamento. Sim. Por falha, às vezes, na não realização do exame, ou então na realização por profissionais não especializados. Eu costumo dizer assim, você vai levantar uma casa, você não procura, às vezes, o eletricista. Você procura o engenheiro, você procura o arquiteto. Bem assim é circulação. Hoje em dia, eu vejo com certo receio, às vezes, essa cultura da estética. Porque todo mundo, às vezes, quer trabalhar com estética, mas, assim, é super difícil trabalhar com estética. E aí é importante a gente entender que a estética é apenas uma parte do problema. O problema muito mais grave ali é a doença. Sim. Cursa com alterações, por isso que é importante a gente entender isso. O Brasil, curiosamente hoje, o Brasil, assim, é um país gigantesco, com ampla faixa de litoral, as mulheres querem usar roupas mais curtas, irem para a praia, piscina. Isso faz com que a importância do assunto cresça aqui. O Brasil hoje é referência no tratamento de problemas relacionados à estética por conta dessa cultura. Agora sim, a gente tem que ter muito cuidado com determinadas situações. E eu acho que é por isso que às vezes a gente bate tanto na tecla, conversa tanto, explica, para a gente conseguir trazer um tratamento aí mais interessante para as pessoas que precisam. E doutor, falando nisso, sobre a gente buscar mais a questão estética, quem trata de varizes é especificamente um cirurgião vascular, seria isso? O angiologista geralmente é o clínico, ele tem formação também para diagnóstico, às vezes para realização do exame, às vezes pode ser que ele faça também aplicação. Muita gente confunde angiologista com cirurgião vascular, mas são profissões diferentes mesmo. O angiologista ele fez clínica médica e depois fez angiologia. O cirurgião vascular fez cirurgia geral e depois fez vascular. No frigir dos ovos, o que muda é que geralmente o cirurgião vascular às vezes vai fazer tratamentos mais intervencionistas, como cirurgias, coisas do gênero. Mas ambos são capazes de diagnosticar e já propor o tratamento. E respondendo sua pergunta, sim, o ideal, lógico que assim, às vezes, como a gente conversou mais cedo, às vezes o paciente vai primeiro num clínico geral. E aí o clínico vai examinar, vai ver se o sintoma é compatível. Será que aquele inchaço na perna é da varizes? Ou será que, às vezes, pode ser num problema no rim, pode ser um problema no coração, no fígado? Lembrar que, assim, existem N causas não só de inchaço na perna, mas de dores nas pernas. É importante que seja feita bem essa avaliação, senão eu vou indicar um tratamento para você que não vai resolver sua queixa. Doutor, vamos dar uma pausa e a gente vai ver agora uma dica de saúde. Já ouviu falar em Papa Nicolau? O exame transformou o câncer de colo do útero em acontecimento raro para as mulheres que costumam fazer o preventivo. Assista este vídeo importante do Dr. Drauzio Varella. A prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero foi um dos maiores sucessos da oncologia do século XX. O Papa Nicolau, a coleta periódica de material do colo para análise das células, transformou a doença em acontecimento raro para as mulheres que costumam fazer o exame. No Brasil, a mortalidade por câncer de colo do útero, associado à infecção pelo papilomavírus, o HPV, ainda é elevada. Uma realidade absolutamente inaceitável. O impacto do Papa Nicolau foi tão decisivo que as mulheres eram aconselhadas a repetir o exame anualmente, desde o início da vida sexual até a idade mais avançada. Muito esclarecedor, né, doutor? As mulheres precisam realmente se cuidar. Mas vamos voltar ao nosso bate-papo. Doutor Felipe, fala pra gente, tem uma idade específica que o senhor observa, assim, a partir de tal idade aparecem as varizes? Já acontece casos de até crianças terem varizes. Qual é a sua análise aí, nesse mundo que o senhor já viveu há um bom tempo? Veja, o mais comum é a mulher na idade fértil, geralmente ali entre os 20 e 40 anos.
essa é a faixa etária principal, principalmente é muito comum assim após a primeira gravidez. Mudanças hormonais muito importantes na mulher acabam contribuindo. Eu costumo dizer que o time aí é importante. Na minha prática eu percebo que às vezes a mulher sai da primeira gravidez e já tem um pouco. Quando ela trata nessa fase, os resultados costumam ser muito bons. Agora, quando às vezes ela espera 2, 3 gravidez, às vezes 4, 5, aí às vezes a doença já progrediu demais, a gente às vezes já não consegue oferecer o mesmo resultado. Mas de uma forma geral, essa faixa etária é a principal. E pode ter em criança, não é comum, eu diria que principalmente adolescentes, assim, mas depende muito assim da genética, depende muito às vezes do estilo de vida. Por exemplo, às vezes uma pessoa com a pele morena ou negra, acaba que o tom da pele dela modifica a exposição, né? Acaba que disfarça. Agora, indivíduos com peles muito claras, às vezes estilo de vida. É muito comum a gente ver paciente, às vezes, que teve um evento de trombose. Um dos motivos que pode gerar varizes é essa situação pós-trombose, pode gerar. E aí, o indicado é que, assim, na dúvida, eu diria que o quê? A partir do primeiro sintoma, seja ele estético, seja ele funcional. Entendi. Aí é a hora de ligar o sinalzinho amarelo ali, procurar o cirurgião, ver o que ele tem para falar. Antigamente era muito comum a gente ver pacientes com só a ideia de use essa meia, use esses medicamentos, vida que segue. Sim. Hoje em dia mudou muito. Hoje em dia, com essas técnicas mais modernas, o laser, a própria aplicação, que é algo muito acessível, hoje em dia eu acho que a maioria dos colegas, a tendência é tratar. Sim. Até para a gente controlar a doença. E aí melhorar a parte estética associada à parte funcional. A gente sempre vai buscar o melhor resultado estético associado ao melhor resultado funcional. O senhor explicou no início da entrevista os variados tipos, né? No comecinho, aparenta. Há sim casos em que, né, parece uma cobrinha que está ali fora da perna, bem visível. Em qualquer um desses casos, doutor, dependendo do tratamento, só medicamentoso, meia, cirurgia ou não, há a possibilidade de sumir totalmente e, logo em seguida, se o senhor puder nos responder, resolvi o problema, estou com a pele lisinha de novo. Há probabilidade disso voltar no futuro? Provavelmente essa seja uma das perguntas mais comuns. Se o tratamento resolve 100% e se não volta. Vamos lá. Para a gente ter um resultado bom, primeira coisa é o diagnóstico correto. Precisa ser feito ultrassom e a fleboscopia. Isso não sou só eu que estou falando, isso são todos os livros da nossa especialidade que falam isso. Doutor, só para ultrassom a gente até sabe o que é, mas fleboscopia eu também me perdi. Fleboscopia é um exame, ele é um aparelho, ele funciona com uma base de uma transiluminação. Tá. A gente vai usar uma luzinha que vai apoiar na pele e a gente vai conseguir encontrar a veia que está por debaixo. Interessante. Quando a gente encontra essa veia, é mais de meio caminho andado, porque aí a gente entra nas opções de tratamento. Seja aplicação, seja cirurgia, seja laser, seja o que for. Mas a gente encontrou a veia culpada, a gente encontrou realmente a varizes. E aí é isso que muda possivelmente boa parte do resultado. Sim. Aí entra o que está na literatura. Por exemplo, aplicação, em média tem uma eficácia de 60% a 70%. Laser, 90% a 95%. Cirurgia, 70% a 80%. Veias muito grossas, quando, por exemplo, fazem aplicação de espuma, pode ter uma recidiva de 50%. É como eu falei, cada caso é um caso. Sim. Vai depender muito. E geralmente a gente indica a melhor opção para aquele paciente. Não é incomum ter mais de um tipo de opção. É muito comum, por exemplo, pode ser aplicação com laser, pode ser cirurgia e depois, se sobrar alguma coisa, fazer aplicação. Pode ser, tem mais de um tipo de laser, pode ser feito o endolaser para veia grossa, o laser transdérmico para veia fina. Tem um mundo de possibilidades. Eu parto da ideia que, assim, o que a gente puder fazer minimamente invasivo, com mais segurança, com mais resultado para o paciente, com menos chance de risco, é melhor. E
À medida que você faz o diagnóstico correto, trata corretamente, a chance de um sucesso, não só imediato, mas um sucesso no futuro ali de 2, 3, 5, 10 anos é maior. Aí eu vou abrir um parênteses. Uma coisa que acontece muito. O paciente fez, com um profissional às vezes que não é da área, e no ano seguinte fala, doutor, eu fiz ano passado, várias aplicações, voltou tudo esse ano. Tem algo errado. Sim. Não é para acontecer isso. Porque assim, como é que essas varizes surgiram tão rápido novamente em um ano? Não faz sentido. Não faz. E aí muitas vezes é por conta disso. Não foi feito o exame, não foi feita a técnica correta. É importante que a gente entenda que assim, a anatomia da perna ela muda. Tem várias formas de apresentação. E a partir do momento que a gente faz a melhor técnica para aquele paciente, a chance do resultado durar muito tempo é alto. Sim. E aí, por exemplo, o laser. Se eu trato uma veia safena com laser, a literatura mostra 90, 95. Às vezes a veia até pode reabrir, mas dificilmente ela vai voltar no mesmo grau de doença de antes. Por isso que às vezes é tão interessante tratar às vezes com a melhor técnica. Sim. Que aí a Sociedade Americana e Europeia preconiza o laser endovenoso para veias de grosso e médio calibre. Doutor, desculpe até te interromper, mas para não esquecer, o CLEX é um tipo de tratamento, se for, explica pra gente. O CLAX hoje, ele é uma sigla em inglês, é uma abreviação. Em resumo, é a união do laser transdérmico, que ela é como se fosse uma energia artificial produzida pelo homem. A gente dispara o laser na veia, depois a gente vai e injeta um pouco de líquido na veia. É a união do laser com a aplicação. A vantagem do CLAX é que a gente consegue fazer duas lesões na veia. A gente consegue fazer a lesão térmica, no caso o laser, que é uma energia, e faz a lesão química, no caso a aplicação. A vantagem disso é o quê? Método minimamente invasivo, muito seguro, a taxa dele de complicação é muito baixa. Às vezes o que pode acontecer é um hematoma, uma manchinha discreta. Hoje eu provavelmente seja um dos tratamentos mais realizados por mim. Sim. Pelo fato de que ele consegue evitar muita cirurgia desnecessária, que é uma coisa que principalmente depois da pandemia ganhou muita importância. Pacientes que assim não querem operar, preferem fazer algo mais tranquilo, no conforto da clínica, sem precisar de internamento, risco de, às vezes, uma complicação nesse internamento, às vezes uma recuperação mais longa. Interessante. Hoje o laser, ele oferece isso. O laser, eu gosto de dizer que assim, o laser tem em todas as áreas médicas, né? Não seria diferente na parte vascular e ele hoje é uma ferramenta bem interessante para vários casos, assim. Doutor, realizando esse procedimento do CLAX, ele tem dor? A pessoa, depois que sai do procedimento, ele sai tranquilamente andando, podendo fazer qualquer coisa, e há uma avaliação prévia, ou o senhor pode dizer que quase 100% dos casos podem fazer este método aí? Olha, geralmente como é que funciona? Geralmente a gente faz a consulta, opta pela realização do exame, é fundamental fazer o exame, não só antes, mas depois também às vezes vai precisar. A partir desse momento a gente consegue traçar um planejamento terapêutico. Uma das opções, o CLAX, que é o laser, junto com a aplicação. A gente consegue fazer isso às vezes até no mesmo dia, sem precisar passar em anestesista, nada do gênero. Sem contraindicação. Sem contraindicação quase nenhuma. Tirando alguma hipersensibilidade ao método, que é raro, às vezes uma infecção na pele, que não vai poder fazer um tratamento ali naquele momento. Mas a maioria dos pacientes podem fazer. Vantagens. A partir do momento que a gente diminui o trauma, que a gente diminui a agressão do método, que a gente não corta o paciente, a gente melhora a recuperação. Sim. Porque se tem menos trauma, tem menos dor, tem menos hematomas, menos complicações. Hoje, eu gosto muito do laser pelo fato dele não mudar seu dia a dia. O paciente ele pode trabalhar, ele pode dirigir, ele pode ir para academia. A única coisa que a gente às vezes pede é evitar pegar o sol, porque o sol associado ao laser na pele bronzeada ele pode manchar. Pode queimar. Mas basicamente é a única recomendação.
E aí é uma das principais vantagens da tecnologia. Se a gente for pensar num passado não muito distante, antigamente o pessoal operava varizes, tinha que operar a perna direita, internava, ficava 4 dias internado, às vezes tinha que usar anticoagulantes, aí passados 60 dias voltava, operava a outra perna. Às vezes, é muito difícil às vezes tirar tudo. Às vezes o paciente tem muita veia doente. Não é, principalmente assim, casos mais avançados. Às vezes sobrava muita coisa, ainda tinha que fazer meio mundo de aplicação, às vezes outra cirurgia. Eu tenho pacientes minhas que falaram, doutor, já operei 4 vezes varizes. Imagina. E aí hoje, a vantagem é o quê? A gente fazendo no consultório, nossa, a gente abrevia totalmente a vida do paciente. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes minhas que acabaram de ter filho, elas deixam um momento ali com o pai em casa, vai no consultório, faz a aplicação do laser e vai embora. E aí, isso é bem interessante da medicina. Assim, a medicina, eu brinco com meus pacientes que eu falo, nossa, hoje em dia, aneurisma a gente não abre mais para cortar. Imagina. Por que eu vou abrir uma paciente para operar de varizes? Não faz sentido nenhum na minha cabeça. É utilizar a tecnologia ao nosso favor, né, É a doutor? vantagem da tecnologia. Doutor, esse assunto ele rende muito. Olha, a gente fez uma pauta e com certeza a gente não conseguiu nem chegar na metade. Mas de qualquer forma, a gente vai marcar um outro momento para a gente esclarecer outras dúvidas. A gente está deixando sua rede social, doutor. Quem tiver dúvidas, até este método que realmente, assim, tem umas varizes, a gente sabe que incomoda. E às vezes ficar afastado do trabalho, né? A questão da dor, de ficar um tempo fora. O senhor está dizendo que é mais prático. Então, se vocês têm dúvidas, querem falar com o doutor, a gente está colocando aqui o Instagram dele. Vai lá no direct e esclarece. Mas, doutor, muito obrigada pela sua participação. De nada, é sempre um prazer falar do nosso trabalho. Agradeço o espaço aí, contem comigo. Qualquer coisa, estou à disposição. E vamos ter outras pautas aí. Amém. Obrigada, doutor. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá.